Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje vamos trabalhar os temas tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, artigos 14, inciso 2º, artigo 15 e artigo 16, todos do Código Penal. Meu nome é Rodrigo Thiago, eu sou promotor de justiça e também professor de Direito Processual Penal. Bom, vamos explicar cada um dos institutos então e as suas diferenças. Eu vou colocar na tela para vocês o texto legal, em um primeiro momento, de cada instituto, e aí vou explicando com vocês aqui cada um deles. Vamos começar então pela tentativa. A tentativa está prevista no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, que diz que o crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Diz-se o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Venha aqui comigo então. Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então vejam, o conceito legal ele já é basicamente autoexplicativo. O agente tem a intenção de praticar um crime, ele dá início aos atos executórios da prática desse crime, e esse crime somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, circunstâncias que fogem à vontade do agente. Nós temos basicamente algumas modalidades de tentativa elencadas pela doutrina, eu vou falar as principais para vocês aqui. Nós temos primeiro a tentativa perfeita. Qual que é a tentativa perfeita? É aquele que o agente esgota os meios executórios que ele tem à sua disposição e mesmo assim, por circunstâncias alheias à sua vontade, o crime não se consuma, tentativa perfeita ou acabada. Exemplo, o sujeito quer matar a vítima, ele tem ali 6 munições em sua arma de fogo e consegue descarregar a arma de fogo. Ele efetua, dispara as 6 munições contra a vítima. A vítima é atingida por todas ou algumas delas, porém ela é socorrida eficazmente e não morre. Ou seja, o crime de homicídio aqui foi tentado e não consumado. Mas ele não se consumou não porque o agente não quis que ele não se consumasse. Ele não se consumou por uma circunstância alheia à vontade do agente, no caso, o socorro eficaz da vítima. Por outro lado, nós temos a tentativa imperfeita ou inacabada, que é aquela que o agente não consegue esgotar os meios executórios. Ele dá início à execução da prática de um crime, mas ele não esgota os meios executórios e o crime também não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos pegar o mesmo exemplo anterior, o sujeito com uma arma de fogo ali, 6 munições. Quando ele efetua ali o segundo ou terceiro disparo, ele é interrompido por um terceiro que consegue desarmá-lo e impedir que ele consiga, que ele prossiga nos atos executórios, ou seja, impede que o agente consiga descarregar todas as munições da arma de fogo. Ele executa ali 2, 3 disparos e tem a sua conduta interrompida, ou seja, ele não esgotou os atos executórios. O crime aqui não se consumou, portanto, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por quê? Alguém interrompeu os atos executórios, eventualmente, se a vítima foi atingida, foi socorrida, não morreu, o crime foi tentado. Tentado por quê? Não houve a consumação, não porque o agente não quis a consumação, mas por circunstâncias que fogem da vontade desse agente. Então, essa é a tentativa, e nesse último exemplo, a tentativa imperfeita e inacabada. Imperfeita ou inacabada. Então, aqui nós temos o seguinte cenário. O agente ele quer prosseguir na tentativa imperfeita, ele quer prosseguir nos atos executórios, porém ele não pode, ele não consegue, ele é impedido por uma força exterior alheia à sua vontade. Ele quer prosseguir, porém não pode. Nós temos ainda a chamada tentativa vermelha ou cruenta, que é aquela em que a vítima é atingida, por isso tem o nome de vermelha, que vem do sangue. A vítima foi atingida, mas o crime não se consumou. E nós temos, por outro lado, a tentativa branca ou tentativa incruenta, que é aquela que a vítima não foi sequer atingida. Imagina o sujeito com a intenção de matar a vítima, efetuou vários disparos de arma de fogo contra ela, porém, por erro de pontaria, ele não acerta nenhum desses disparos. Nós temos aqui a figura da tentativa. O crime não se consumou por uma circunstância alheia à vontade do agente. Ele não queria ser tão ruim de mira assim, mas ele foi ruim de mira, errou os disparos,
crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Tentativa, a vítima não foi atingida, tentativa branca. Esse é o cenário da tentativa, então. E qual é a consequência do crime tentado? Como que funciona a punição do agente pelo crime tentado? Ele é punido com a pena prevista para o crime consumado, porém com uma redução de 1 a 2/3, é o que diz o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Essa é, portanto, a figura da tentativa. Ali ao lado da tentativa, no artigo 15, nós temos a figura da desistência voluntária. É importante a gente saber diferenciar, tanto em provas quanto na vida prática, tentativa de desistência voluntária, porque são figuras distintas. O artigo 15, na verdade, ele traz tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz. Nós vamos trabalhar cada uma dessas figuras a partir de agora. Vamos ao artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Desiste de prosseguir na execução. Essa é a primeira parte. Ou impede que o resultado se produza, aqui já é o arrependimento eficaz, que a gente vai falar sobre ele. E a consequência? Só responde pelos atos praticados. Ele só vai responder pelos atos praticados. Então, a desistência voluntária é isso aqui, ó, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Voluntariamente, o sujeito dá início à execução da prática de um crime e voluntariamente ele desiste de prosseguir. Ele vai desistir de prosseguir aqui voluntariamente, diferente da tentativa, que é por uma circunstância alheia à vontade dele, lá na tentativa imperfeita. Na tentativa imperfeita, o sujeito deixa de prosseguir nos atos executórios por uma circunstância alheia à vontade dele. Aqui na desistência voluntária, não. Ele desiste voluntariamente. Vejam que a lei não exige espontaneidade, basta um comportamento voluntário. Então, ele pode ter sido sugerido por outra pessoa, oh, rapaz, pare com isso, olha a bobagem que você está fazendo, e ele decida voluntariamente parar, tudo bem, a lei admite a figura da desistência voluntária nessas hipóteses. Então, imagine que o sujeito está lá, com a sua arma, com 6 munições, e ele efetua 1, 2, e aí na hora que ele vai efetuar o terceiro disparo, ele fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E ele para, sem ninguém interferir, pelo menos fisicamente. Pode alguém ali ter sugerido, pare com isso, mas voluntariamente. O importante é que ele tenha parado de forma voluntária. Não precisa ser espontânea, que é aquela que ele para sem ninguém ter sugerido que ele parasse. Não, basta a voluntariedade. Ele decidiu parar. Que bobagem que eu estou fazendo aqui. Ele para ali no terceiro, quarto disparo, certo? E aí, o que vai acontecer? Nós temos aqui a figura da desistência voluntária. Qual vai ser a consequência jurídica disso? Bom, se esses disparos que ele já efetuou forem suficientes para matar a vítima e a vítima efetivamente morrer, aí não tem o que fazer, ele vai responder pelo crime de homicídio na forma consumada. Contudo, entretanto, todavia, se por acaso essa vítima não morrer, se ela não morrer, vejam bem, se ela não morrer, ele vai responder apenas pelos atos efetivamente praticados. Então a vítima não morreu, ele não vai responder por tentativa. Por quê? Não houve a consumação, não por uma circunstância alheia à vontade do agente, mas a consumação não ocorreu em razão da desistência voluntária do agente. O crime não se consumou porque ele desistiu, e não por uma circunstância alheia à vontade do agente. Então, nesse caso, ele vai responder pelos atos praticados. No nosso exemplo aqui, imagine que a vítima foi atingida e suportou ali lesão corporal, seja de natureza grave, gravíssima ou até mesmo de natureza leve. Ele responderá nesse nosso cenário aqui de desistência voluntária pelo crime de lesão corporal apenas, tá certo? Ah, a vítima sequer foi atingida, foi uma tentativa branca. Eventualmente ele pode responder pelo crime de disparo de arma de fogo, mas por tentativa de homicídio, por homicídio em sua forma tentada, ele não responderá por quê? Porque a não consumação do crime não se deu por uma circunstância alheia à vontade do agente, mas sim em razão da sua desistência voluntária. Então notem aqui, se lá na tentativa imperfeita eu tenho aquele cenário que o agente quer prosseguir, porém ele não pode prosseguir, uma circunstância externa impede que ele prossiga, aqui na desistência voluntária a gente tem um cenário
um pouco diferente. O sujeito ele pode prosseguir, porém não quer. Na tentativa, ele quer prosseguir, porém não pode. Na desistência voluntária, ele pode prosseguir, porém não quer mais. Ele decide parar de executar, de praticar aquele crime por ele iniciado. Essa é a figura da desistência voluntária. Então percebam a diferença dela aqui com a figura da tentativa. Beleza. No mesmo dispositivo, no artigo 15, nós vamos ter o arrependimento eficaz. E o que é o arrependimento eficaz? Ele é a segunda parte aqui, ó. Quando o sujeito impede que o resultado se produza. E a consequência, da mesma forma, ele só vai responder pelos atos praticados. Arrependimento eficaz. Então, qual que é a diferença do arrependimento eficaz com a desistência voluntária? Na desistência voluntária, o sujeito inicia os atos executórios e para. Ele não esgota os atos executórios, ele para voluntariamente, ele desiste voluntariamente de prosseguir na empreitada criminosa. No arrependimento eficaz, aqui, ele esgota os meios executórios. Ele não desiste ali naquele momento de executar a prática delitiva. Ele tem 6 munições na sua arma, ele vai descarregar as 6 munições. Ele vai descarregar as 6 munições. Porém, depois que ele esgota a execução, depois que ele termina de praticar todos os atos executórios, ele se arrepende. Ele se arrepende e toma providências para impedir a consumação do crime. Ele encerra os atos executórios, ele não desiste, ele vai até o final dos atos executórios, porém, depois arrependido, ele toma providências para impedir a consumação desse crime que ele executou, que ele deu início e, inclusive, terminou os atos executórios. Exemplo clássico: o sujeito vai lá, efetua os 6 disparos de arma de fogo, descarrega a sua arma de fogo, exauriu, esgotou os atos executórios. Arrependido, ele mesmo pega a vítima, coloca no carro, leva para o hospital e proporciona um socorro rápido, imediato a essa vítima. Se esse socorro for eficaz, tem que ser eficaz, evidentemente, se esse socorro for eficaz, ou seja, a vítima não morrer, o sujeito não responderá pelo crime de homicídio em sua forma tentada, embora a sua intenção ali, quando ele efetuou os disparos, fosse, evidentemente, consumar um crime de homicídio. Mas a partir do momento que ele toma providências para impedir a consumação desse crime, e essas providências são suficientes, são satisfatórias para impedir a consumação desse crime, como de fato impediu, ele não responderá pelo crime de homicídio em sua forma tentada por uma razão muito simples. Por quê? Porque o crime não se consumou não por uma circunstância alheia à vontade do agente, mas sim em razão do seu arrependimento, por ele ter logo depois da prática do crime, ter tomado uma medida para impedir a consumação desse crime. Esse é o arrependimento eficaz. E ele vai responder apenas pelos atos efetivamente praticados, assim como na desistência voluntária. Ou seja, a vítima foi socorrida? Beleza. E aí, o que aconteceu? Qual foi a consequência? Ela não morreu. Ótimo. Não vai haver aqui um homicídio em sua forma tentada, já expliquei. Qual vai ser a consequência? Ela suportou o ferimento, evidentemente. Vamos ver qual lesão corporal ela sofreu, se foi leve, grave ou gravíssima, e ele responderá pelo respectivo crime. Um outro exemplo que a doutrina traz é o sujeito que ali consegue inserir veneno na bebida da vítima com a intenção de matá-la. A vítima ingere esse veneno. No entanto, o sujeito arrependido imediatamente fornece a ela um antídoto. O antídoto. Se esse antídoto for suficiente para evitar que a vítima morra, e, em razão disso, de todo esse cenário, a vítima não suportar lesão alguma, esse sujeito que forneceu o veneno à vítima não praticará crime algum. Por quê? Porque ele se arrependeu, ele tomou medidas para impedir a consumação do crime e da sua conduta nenhum ato criminoso, nenhum ilícito penal relevante teria sido praticado. Portanto, aqui nesse cenário, ele não responderia por crime algum. Essa é a figura do arrependimento eficaz. Então perceba a diferença dele com a desistência voluntária. Na desistência voluntária, ele inicia os atos executórios e para. No arrependimento eficaz, ele inicia e esgota os meios executórios, porém logo depois ele toma alguma medida na tentativa de impedir a consumação desse crime. Então vejam lá, primeira parte, desistência voluntária, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, e depois o arrependimento eficaz, ou impede que o resultado se produza. E aí ele só vai responder pelos atos já praticados. E na sequência nós temos o arrependimento posterior. Já vou deixar na tela aqui para vocês visualizarem.
Artigo 16. Vejam bem, enquanto na desistência voluntária, na tentativa, no arrependimento eficaz, eles são aplicáveis a qualquer crime, o 16 faz uma ressalva, olhem só. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, tem que ser crime cometido sem violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, um crime de roubo não se enquadra aqui na figura do arrependimento posterior, o crime de homicídio, lesão corporal, também não. Então vamos lá, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia, ele tem um limite temporal, recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, também não precisa ser espontâneo, basta ser voluntário, a pena será reduzida igual à tentativa, de 1 a 2/3. Então aqui, meus amigos, a gente está falando de outra figura, na verdade, uma causa de diminuição de pena, o arrependimento posterior, que é uma causa de diminuição de pena. Aqui é totalmente diferente da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, não é nada ali praticado já no ato do cometimento do crime, tá certo? O que acontece é o seguinte, é um arrependimento posterior. O sujeito pratica o crime, esse crime tem que ter sido cometido sem emprego de violência ou grave ameaça, sem emprego de violência ou grave ameaça, e aí ele vai reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Então imagina um crime de furto, o sujeito que repara o dano ou restitui a coisa à vítima, nós temos um lapso temporal para que isso ocorra, ou seja, até o recebimento da denúncia, para que seja configurado o arrependimento posterior. Se ele assim agir, ele vai ter direito a uma redução da pena, assim na mesma fração que a tentativa de 1 a 2/3, essa redução da pena prevista. Então não confunda o arrependimento posterior com o arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz é aquela medida que o agente necessariamente tem que tomar ali, logo depois de esgotados os atos executórios, em impedir a consumação do crime. Aqui não se fala em impedir a consumação do crime, aqui fala em reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, e isso tem que ser feito até o recebimento da denúncia, e isso apenas para crimes cometidos sem emprego de violência ou grave ameaça. Esse é o arrependimento posterior. Uma dica importante que já caiu na segunda fase da OAB como pedido subsidiário é o seguinte: ao mesmo tempo que nós temos aqui no artigo 16 o arrependimento posterior, que é em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e tem que ser reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, nós temos também uma atenuante parecida, que está lá no artigo 65 do Código Penal. Vamos lá, descer no artigo 65. Artigo 65, inciso 3º, a linha B. Ter o agente, é circunstância que atenua a pena, ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou, antes do julgamento, reparar o dano. Então vejam aqui. Aqui, duas observações importantes. É uma atenuante, não é uma causa de aumento de pena, ou seja, aplicada lá na segunda fase da dosimetria, e o legislador não traz qual a fração de redução, por ser uma circunstância atenuante. O agente tem que procurar, por sua vontade, por sua espontânea vontade e com eficiência, aqui fala em espontânea vontade e também com eficiência, logo após o crime. Essa primeira atitude aqui tem que ser logo após o crime, tá certo? Essa primeira atitude que ele vai procurar por sua vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, quando ele procura evitar ou minorar ou reduzir as consequências desse crime, isso quando ele faz logo após o crime, ou ter, antes do julgamento, reparar o dano. Agora, vejam bem, a reparação do dano aqui, nós temos um limite temporal que é até o julgamento, tem que ser antes do julgamento. Vejam, lá no arrependimento posterior, é até o recebimento da denúncia. Aqui, como circunstância atenuante, a reparação do dano, ela pode ocorrer desde que seja antes do julgamento, para gerar reflexo na dosimetria da pena e ser reconhecida como uma circunstância atenuante. Até porque depois do julgamento, a pena já vai estar fixada, não há muito o que ser feito, não é mesmo? Então, antes do julgamento, reparar o dano, e a outra parte, que é a primeira parte, procurar, por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, tá certo? Então, veja, o que nós temos? A figura da reparação do dano,
nós temos aqui uma espécie de arrependimento posterior também como circunstância atenuante também, certo? Não como causa de diminuição de pena, mas com essas peculiaridades. Aqui, meus amigos, que está o pulo do gato da prova da OAB. Aqui não há ressalva que o crime tem que ser cometido sem emprego de violência ou grave ameaça. Não há ressalva que o crime tem que ser cometido sem emprego de violência ou grave ameaça. Então, ao passo que, por exemplo, um crime de roubo, lá no artigo 16, não há espaço para a sua aplicação, a atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha B do Código Penal, ela pode ser aplicada inclusive para crimes cometidos com emprego de violência e grave ameaça. O legislador aqui não fez essa ressalva. Ele fez a ressalva do lapso temporal, que essa reparação do dano tem que ocorrer antes do julgamento ou que logo após o crime ele tenta impedir ou minorar as consequências, evitar ou minorar as consequências da prática delitiva. Esse, portanto, é o arrependimento posterior, o que eu disse lá da causa de diminuição do artigo 16, e nós temos essa outra modalidade de arrependimento aqui, prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha B, como circunstância atenuante, que tem essa diferença do lapso temporal quanto ao arrependimento posterior do artigo 16 e que não há essa ressalva que só se aplica a crimes cometidos sem emprego de violência ou grave ameaça. Artigo 16, causa de diminuição. Crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça não cabe, certo? Por outro lado, se for lá na circunstância atenuante, ela é cabível, inclusive, para crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça. Essa é a redação do artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Beleza? Está aqui na tela para vocês. Artigo 65, perdão, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Certo? Então, vistos esses institutos, analisados esses institutos aqui, trabalhamos tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e sua variação também como circunstância atenuante. Vamos à análise de uma questão cobrada pela OAB no 39º exame, a questão de número 60, certo? Paulo, grande Paulo, de novo Paulo aparecendo por aqui, estava desempregado, precisando de dinheiro, coitado do Paulo, quando dentro do metrô avistou uma mulher com bolsa entreaberta e a carteira à mostra. Paulo decidiu pegar a carteira sem que ninguém visse. Durante a empreitada criminosa, Paulo inseriu a mão na bolsa da mulher e segurou a carteira. Veja bem, Paulo inseriu a mão na bolsa da mulher e segurou a carteira. O que ele fez aqui então? Ele deu início aos atos executórios da prática de um crime de furto. Por isso que é bom que ele fala as partes importantes. Porém, com crise de consciência, ele decidiu, por livre e espontânea vontade, não prosseguir na empreitada criminosa. Diante dos fatos narrados, é correto afirmar que Paulo deve ser beneficiado pelo Instituto da ou do? Então vejam, vamos analisar aqui o enunciado. O Paulo estava com dificuldade financeira, coitado, pobre Paulo, e decidiu subtrair a bolsa de uma mulher. Ele deu início aos atos executórios. Vejam aqui, ele inseriu a mão na bolsa da mulher, segurou a carteira da mulher. Então o crime passou aquela fase da cogitação e da preparação. Ele deu início aos atos executórios. Mas aí com crise de consciência, ele decidiu por livre e espontânea vontade não prosseguir na empreitada criminosa. Ou seja, ele desistiu. Ele iniciou os atos executórios, ele não praticou todos os atos executórios, ele colocou a mão na bolsa, mas não retirou. Então ele não esgotou os meios executórios, ele colocou a mão na bolsa, opa, desistiu. Então ele desistiu voluntariamente da prática do crime aqui. Acabei já contando a resposta para vocês, né? Mas vamos colocar as alternativas na tela aqui. Nesse momento você dê aquela pausada no vídeo para tentar responder. Pausou o vídeo, deixa aquela curtida para ajudar o professor, ajudar o canal. E vamos às alternativas. Bom, ele deve ser beneficiado pelo arrependimento posterior? Claro que não. A hipótese aqui não é de arrependimento posterior, porque não houve aqui reparação do dano nem restituição da coisa à vítima. Não houve reparação do dano nem restituição da coisa à vítima, porque não é falar em restituição, ele não chegou a se apoderar da carteira. Eu restituo algo que eu tive a posse. Ele não chegou até a posse da carteira, não há como falar em restituição do dano, portanto. Artigo 16 do Código Penal, artigo do Código Penal, não se aplica aqui. Vamos colocar de novo para vocês o artigo 16 na tela.
para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Arrependimento posterior, na sua primeira alternativa, que eu já disse que está incorreta. Artigo 16, vamos lá. Crime cometido sem violência ou grave ameaça, ok. Reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Resposta errada, portanto, aqui, porque não houve reparação do dano, porque nem houve dano no nosso caso aqui. Tampouco restituição da coisa, porque você não restitui aquilo que você não teve a posse, evidentemente. Beleza? Alternativa B. Desistência voluntária. Essa sim é a resposta correta, conforme eu já adiantei para vocês, porque texto de lei, ele, Paulo, voluntariamente desistiu de prosseguir na execução. Voluntariamente, com crise de consciência, como disse o enunciado, além de trazer aqui a crise de consciência, ele traz também o seguinte cenário, olha só. Com crise de consciência, ele decidiu por livre e espontânea vontade. Aqui foi até espontâneo, foi além do voluntário, mas como eu disse, basta que essa desistência seja voluntária. Então ele com crise de desistência decidiu desistiu da prática dos atos executórios, desistiu de prosseguir na prática dos atos executórios. Tentativa. Houve tentativa? Vamos ver a tentativa lá no Código Penal? Vamos ver a tentativa aqui, deixa eu colocar na tela para vocês. Artigo 14, inciso 2º. Houve o início da execução? Houve, sem dúvida. Mas na tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Teve alguma circunstância alheia à vontade do agente ali para que esse crime não se consumasse? Claro que não, porque o crime não se consumou pela crise de consciência do nosso homem e amigo honesto, Paulo, aqui, que desistiu voluntariamente da prática do crime. Também não há espaço aqui para se falar em tentativa. E a última hipótese, arrependimento eficaz. Vamos lá na lei também, arrependimento eficaz, que está na segunda parte do artigo 15 do Código Penal, quando ele impede que o resultado se produza. Impede que o resultado se produza. Não é o caso de arrependimento eficaz, por quê? Qual que é a ideia do arrependimento eficaz, conforme eu expliquei para vocês aqui? No arrependimento eficaz, o agente esgota os meios executórios e depois ele toma alguma providência para impedir a consumação do crime. O nosso amigo Paulo aqui, ele não esgotou os meios executórios, ele deu início apenas à execução do crime e desistiu voluntariamente de prosseguir. Por isso, a nossa alternativa correta é a alternativa B. A alternativa B de bola. B de bola é a nossa alternativa correta. Era isso então, espero que tenham gostado, aprendido a diferença entre esses 4 institutos e não deixe de nos seguir. E lembrando que nessa rede temos um canal de transmissão exclusivo para quem vai prestar a OAB agora ou em um futuro próximo, especificamente para a segunda fase da prova da OAB. Não deixe de seguir por lá também. Era isso, amigos. Grande abraço, até a próxima.